Olá, hoje a gente vai desvendar um assunto que parece super complexo, mas é fundamental para entender o serviço público: o processo administrativo disciplinar, ou como todo mundo conhece, o PAD. Vamos ver na prática como funciona esse mecanismo de apuração de irregularidades. Então fica aquela pergunta no ar, né? E quando um servidor público pisa na bola, comete alguma irregularidade, o que acontece? Bom, a administração pública não pode simplesmente ignorar, e é aí que entra a principal ferramenta para investigar tudo isso e garantir que a justiça seja feita: o PAD. E olha só, antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, um pedido rápido. Se essa análise for útil para você, já deixa o seu like e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais gente. Valeu? Ok, vamos começar do começo. Afinal, o que é um PAD? Pensa nele como uma espécie de investigação interna, bem formal, que a própria administração pública abre para apurar e, se for o caso, punir alguma infração que um servidor tenha cometido. A própria lei que rege os servidores federais, a 8.112, já dá a letra. E o ponto-chave é esse aqui: a investigação precisa ter a ver com a função do servidor. É o jeito de garantir que tudo seja apurado direitinho, de forma correta e, o mais importante, de forma justa. E olha, essa justiça não é um favor, tá? Ela é uma obrigação garantida pela Constituição. Todo processo precisa seguir o que a gente chama de devido processo legal, que se apoia em dois pilares gigantes: o contraditório, que é a chance de rebater cada acusação, e a ampla defesa, que é o direito do servidor de usar todos os meios legais para se defender. Beleza, mas e aí? Como é que essa história toda começa? Não é de qualquer jeito. O processo tem um início bem definido, que vai desde uma primeira suspeita até a coisa ficar séria e virar uma investigação formal. E aqui tem um ponto que confunde muita gente: a diferença entre sindicância e PAD. Pensa na sindicância como uma investigação mais rápida, preliminar, para faltas mais leves. Mas, se essa investigação encontra algo mais pesado, aí o jogo muda. A gente entra no PAD, que é um processo bem mais robusto, com consequências que podem ser muito mais graves. Então, quando a autoridade competente olha e diz: opa, aqui tem indício de algo sério, ela instaura oficialmente o PAD. E o primeiríssimo passo é montar uma comissão, que vai ser a equipe responsável por tocar toda a investigação. E a montagem dessa comissão, gente, não é feita de qualquer jeito, não. A lei tem regras bem rígidas para garantir a imparcialidade. Tem que ser 3 servidores estáveis, o presidente precisa ter um cargo de nível igual ou maior que o do investigado e, o mais importante, não pode ter parente nem do acusado, nem do denunciante. 0 conflito de interesse. Comissão formada, vamos para o que interessa, para o coração do PAD, a fase de inquérito. É aqui que a mágica, ou melhor, a investigação acontece de verdade. É hora de coletar provas e esclarecer os fatos. O inquérito se divide em 3 etapas claras. Primeiro, a instrução. É hora de ouvir testemunhas, juntar documentos, fazer perícia, coletar tudo. Depois, vem a defesa, o momento sagrado para o servidor mostrar o seu lado da história. E, por fim, tudo isso deságua no relatório, onde a comissão junta as peças e dá um parecer, recomendando absolvição ou punição. E vale a pena repetir, porque isso é o mais importante. Durante todo o inquérito, a ampla defesa e o contraditório são lei. O servidor tem o direito de acompanhar cada passo, de questionar cada prova contra ele e, claro, de apresentar as próprias provas para se defender. Isso aqui parece complicado, né? Pas de nullité sans grève. Mas a ideia por trás é bem simples. Na prática, quer dizer que não adianta só achar um errinho no processo. Para que alguma coisa seja anulada, a defesa tem que provar que aquele erro específico causou um prejuízo real para o servidor. Sem prejuízo, não há nulidade. Rapidinho, preciso fazer um pedido que é super importante pra gente. Se essa análise está te ajudando a entender melhor o assunto, considere compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais. De verdade, isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a produzir mais conteúdo assim. A gente agradece muito o apoio. Ufa! Relatório pronto. E agora? Agora o processo entra na fase final, a do julgamento. É aqui que a decisão vai ser tomada, com base em tudo que foi apurado pela comissão. O relatório da comissão vai para a mesa da autoridade superior, que dá a palavra final. E aqui tem um detalhe importante, viu? Ela tem 20 dias para julgar e, olha só, ela não é obrigada a concordar com a comissão. A recomendação da comissão é só isso, uma recomendação. A autoridade pode decidir de um jeito completamente diferente, desde que fundamente muito bem o porquê. E caso o servidor seja considerado culpado, as sanções podem variar bastante. É como uma escada, sabe?
Começa com uma advertência, que é mais leve, pode passar por uma suspensão e chegar até as mais pesadas, como a demissão ou até a cassação da aposentadoria. Só que tem um detalhe. A administração não tem todo o tempo do mundo. Existe um cronômetro correndo que a gente chama de prescrição. Se o tempo acaba, o Estado simplesmente perde o direito de punir. Para as faltas mais graves, aquelas que podem levar à demissão, esse prazo é de 5 anos, contando a partir do dia em que a infração se tornou conhecida. Tá, mas e aí? Bateu o martelo? Caso encerrado para sempre? Não é bem assim. A lei tem uma válvula de escape, um mecanismo de segurança muito importante: a revisão do processo. E essa é uma garantia fundamental contra injustiças. A revisão pode ser pedida a qualquer momento, não tem prazo para isso, desde que apareçam fatos novos, claro. Uma prova que não existia, uma testemunha que resolveu falar, qualquer coisa que possa inocentar a pessoa ou mostrar que a pena foi exagerada. E aqui tem uma regra de ouro. A revisão só pode ajudar. A pena pode ser diminuída ou até zerada, mas ela nunca, jamais pode piorar. No direito, isso tem um nome chique: proibição da reformatio impejus, um nome complicado para dizer uma coisa simples. É proibido reformar para pior. No fim das contas, isso leva a gente a pensar, né? O PAD é só um jeito de punir ou é uma garantia de justiça? A verdade é que ele é as duas coisas. É o instrumento que o Estado tem para manter a ordem, mas, ao mesmo tempo, é o escudo do servidor, cheio de garantias para que ele tenha um processo justo. É aquela eterna balança entre o poder de punir e o direito de se defender. E é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa jornada pelo PAD. Se este conteúdo foi útil, se clareou as coisas, o seu like é muito, mas muito importante para nós. É um gesto simples que mostra que a gente está no caminho certo. Muito obrigada pela companhia até aqui. Mas a conversa não precisa acabar aqui, hein? Para continuar aprendendo com a gente, ouça as nossas análises em áudio lá no DireitoCast, no Spotify. E para mais conteúdos como este, em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.